Bem, hoje o passo que eu quero dar a mais com vocês é o passo da gente entender um pouco o momento, o cenário histórico em que a nossa comunidade, a igreja no Brasil, ela se encontra. Do resgate do catecumenato à inspiração catecumenal. Portanto, o título sugere justamente o que? Um caminho, tá? Uma caminhada. E é essa ideia justamente que eu quero que a gente tenha. Do resgate do catecumenato à inspiração catecumenal. Ora, e o que eu quero que a gente entenda com isso? Catecumenato, ponto de partida. O catecumenato é a primeira forma institucional mais organizada de catequese da igreja. Nós conseguimos ver, identificar na Bíblia, no Novo Testamento, que existe um projeto, um processo catequético. Sob certos aspectos, nós podemos até falar o quê? Que o próprio Jesus foi um catequista, correto? Paulo foi um catequista, Pedro foi um catequista, Barnabé, Filipe e assim por diante. E lá no Novo Testamento, a gente tem uma coisa muito curiosa, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, que é aquela afirmação de que alguém faz uma grande pregação, muitos se convertem, né? E imediatamente após a conversão, eles já são inclusive o quê? Batizados. Vocês lembram disso? Pegar o exemplo aqui de Pedro, em Pentecostes, que a gente mencionava ontem. Faz a pregação, muitos se convertem, e naquele dia, dirá inclusive o texto dos Atos dos Apóstolos, mais de 3.000 homens foram batizados. Estão lembrados disso? Hã? Então esse é o cenário da primeira comunidade cristã. Mas, o que a gente vai percebendo? Que essa velocidade dos primeiros tempos, ela muito provavelmente, ela não produziu todos os frutos que a comunidade cristã gostaria que fossem produzidos. A mesma velocidade, a gente pode imaginar isso, a mesma velocidade com que aderiam, podia talvez ser a mesma velocidade com que abandonavam. Claro que a gente não tem como medir muito isso olhando para o Novo Testamento, tá? Não temos fontes no Novo Testamento para entender se foi assim, mas pode acontecer, né? Se a gente inclusive tomar como referência, por exemplo, às vezes uma das nossas, né, pastorais atuais, não tem? A gente faz às vezes um grande grupo, né? Reúne um monte de pessoas, 100, 200, 300 pessoas, às vezes num retiro de final de semana, todo mundo volta do retiro no domingo, que parece que vai mudar o mundo, e aí depois o que acontece? A gente vai verificando que não é bem assim. Não é isso? Então vou pedir para a gente pegar emprestado essa experiência que é do nosso dia a dia e levar para o contexto do Novo Testamento. Ora, isso faz justamente com que a igreja, na passagem do primeiro para o segundo século, ela já começa a se estruturar num processo catequético mais maduro, mais longo, mais lento, tá claro? Inclusive retardando em relação ao Novo Testamento o momento do batismo. Tá claro?
aquela velocidade que a gente começou a ver e identificar no Novo Testamento, quando a gente entra ali no segundo e principalmente no terceiro século, não sei se alguém aqui já estava vivo e pode dar o testemunho pessoal, tá? Se tiver, eu passo a palavra imediatamente, tá? Segundo e principalmente no terceiro século, isso vai se amadurecendo, vai se consolidando. E a igreja dá a essa experiência de iniciação à vida cristã mais lenta, né, mais profunda, mais longa e, consequentemente, mais madura, ela dá o nome de catecumenato. Ok? Para quem eventualmente nunca ouviu falar nessa palavra. Dá essa estrutura o nome de catecumenato. Período de ouro do catecumenato. Quando o catecumenato ele foi o grande instrumento de educação na fé da nossa comunidade cristã. Terceiro século, quarto século, quinto século. A partir do sexto século, ele já começa justamente a entrar em quê? Em crise, em declínio e ser substituído por um modelo catequético familiar, aonde, como as famílias elas já se tornaram cristãs, então dentro do espaço familiar é que acontecia justamente o quê? A educação na fé das crianças. E isso, essa prática de catecumenato familiar, social, ela vem até aproximadamente o século XIX. Então, vejam, durante aproximadamente 14 séculos, esse modelo que mais ou menos a gente conhece, ele vigorou. Mas o que nós estamos assistindo é também agora a crise desse modelo. Não é isso? Todo mundo entende isso? Não é? Ele perdurou. Aqui não vamos discutir se ele fez bem, se ele fez mal, tá? Mas entender somente que a família dava conta disso. E ao longo de aproximadamente 14 séculos, esse modelo perdurou. A própria figura, né, que ontem, coitadinho, Padre Eduardo quase assinou, mandou passar no RH, despedir, demitir todo mundo dos catequistas, né? Lembra ontem? E a gente não chegava nunca a nossa vez, né? A própria, na verdade, figura do catequista, tal como nós entendemos, ela na verdade é uma figura nova. Ela é uma figura nova. Esse representante da comunidade, que em nome da comunidade acolhe um grupo. As primeiras experiências desse modelo de catequese, elas começam ali por volta do século XIX, todo o século XX e agora na primeira fase do século XXI, aonde nós estamos. Então, se comparadas com os 14 séculos, isso não é nada. Vocês estão entendendo? É claro que é o modelo que todos nós conhecemos, não é isso? Quem aqui teve uma ou mais catequistas, levanta a mão aí. É um modelo, mas é um modelo novo que nós conhecemos. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro desse contexto, então, de declínio, de enfraquecimento desse catecumenato social realizado pela família, surgem justamente o quê? As primeiras tentativas de restauração do catecumenato.
Então, ali no século XIX, no século XX, finalzinho do século XIX, mas principalmente no século XX, as primeiras tentativas de restaurar o catecumenato tal como ele era lá no terceiro, no quarto século. Tá claro? Então começa um olhar para essa experiência primeira e a igreja começa a tentar, várias instâncias dentro da comunidade eclesial começam a tentar justamente restaurá-lo. Porém, aquilo que nos ajuda, inclusive no tempo que nós temos à nossa disposição, momento mais importante aconteceu há 50 anos atrás, um pouco mais de 50 anos atrás, quando? Isto é, no Concílio Vaticano II. Não é isso? Nós estamos aí bem dentro do cinquentenário, de celebração do concílio, da realização do concílio, e foi lá justamente no Concílio Vaticano II que o catecumenato ele encontra o quê? A recomendação para que ele fosse restaurado, restauração dele. Em 2 lugares, e eu gosto sempre de sinalizar isso, em 2 lugares. O primeiro lugar, a Constituição sobre a liturgia, Sacrosanto Concilium, sobre a liturgia. Então ela fala lá justamente da necessidade de nós redescobrirmos o catecumenato. O catecumenato era uma importante, inclusive, fonte de catequese, porque ele articulava a catequese com a liturgia, e aí o concílio, inclusive, vai pedir o quê? Que após a celebração do concílio, nós tenhamos à disposição da nossa comunidade de fé um ritual que se inspira no catecumenato, para que a gente possa aprender novamente, entender novamente o que era o catecumenato antigo. Primeiro. E segundo, no decreto ad gentes sobre a atividade missionária da igreja. Então, o Concílio Vaticano II reconhece justamente o quê? Que existem ainda muitos espaços aonde adultos não conhecem a mensagem de Jesus Cristo. Adultos não foram batizados. E, portanto, seria oportuno, diz lá o decreto, que para com esses adultos nós fizéssemos justamente o quê? O itinerário que a igreja primitiva ela fazia, isto é, o catecumenato. Então, o Concílio Vaticano II nos convida justamente ao quê? Ao resgate, à recuperação do catecumenato. 2 características. Num texto que é sobre a liturgia, e portanto se está falando, dos aspectos litúrgicos do catecumenato, e num texto sobre missão, e portanto se está falando daquela atividade justamente de evangelização junto a adultos que ainda não foram batizados. É esse contexto litúrgico adulto, ok? Esse contexto litúrgico adulto que nos faz justamente receber em 1972 o ritual, olha aí, liturgia, estão vendo? Liturgia, o ritual para a iniciação cristã de quem? Adultos, olha aí, Sacrosanto Concílio, liturgia, ad gentes, missão junto aos adultos, olha aí, que na sigla
na linguagem, o Padre Eduardo vai nos ajudar, inclusive na segunda parte, na sigla, nós chamamos de RICA. O RICA, né? Portanto, em 1972, ele nos faz novamente olhar, e por isso eu estou chamando ali de reintroduz, nos faz novamente olhar, reintroduz dentro da nossa experiência de fé aquele processo de amadurecimento, de crescimento na fé que nós havíamos visto na igreja primitiva. Então ele nos faz justamente o quê? Um convite para que nós voltemos às primeiras fontes da ação de catequese. A gente olhe para a primeira grande experiência que a igreja realizou quando compreendeu e amadureceu a sua tarefa de catequizar. Tá claro? E, portanto, o RICA não é uma moda. O RICA não nos faz ver alguma coisa que é novo. Tá claro? Mas o RICA nos faz ver aquilo que foi o primeiro, tá? O primeiro momento de estruturação catequético da nossa igreja. Então, vou repetir a palavra, ele é um convite a voltarmos àquela nossa primeira fonte. Tá claro? Voltarmos à nossa primeira fonte. Ele é uma espécie, vou usar essa imagem, principalmente as santas mulheres conhecem, tá? As santas mulheres conhecem. É uma espécie de nos colocar diante de um espelho, sem maquiagem e sem penduricalho. Não tem umas coisas assim? Tem até uns artistas que, aqui não muito, mas lá no Rio de Janeiro, né, que tem mais, né? Rio de Janeiro tem mais, né? A gente até nem dá muita atenção, nem dá muita bola para eles, né? Que tem mais. A gente vê às vezes uns artistas, né? E é ela mesmo? Que é tanto penduricalho, né? Então a gente também no processo catequético correu esse risco. Botou tanta maquiagem, botou tanta coisa, vocês estão entendendo? E aí agora a igreja está pedindo a gente para fazer o quê? Olha, tira esse pó todo aí, né? Esses batons, essas progressivas, essas regressivas que vocês usam aí, né? Não tem umas coisas assim? Permanente, essas coisas aí que eu não sei, que eu não conheço, né? Vamos olhar. É assim. Assim foi, tá claro? Assim foi a evangelização, ela aconteceu assim. E, portanto, voltar a olhar para essa experiência que existia na antiguidade. Tá claro? Olhar. Só que o que aconteceu? Né? Só que o que aconteceu? 1972, né? 1972, apesar do pedido do Concílio Vaticano II, apesar da apresentação à comunidade cristã católica do RICA, ele não produziu o conhecimento, o efeito assim desejado. Para vocês terem uma ideia, caso brasileiro, eu gosto sempre de mencionar, caso brasileiro, as primeiras edições do RICA, na década de 70, vocês estão aqui, ó, bem próximo disso, na década de 70. Depois sabe o que aconteceu?
as editoras católicas no Brasil pararam de editá-lo. Com razão, por quê? Livro que não vende, o que acontece? A gente para de imprimir. No período seguinte, nesse aí aproximadamente 30 anos, no caso brasileiro, né, as instâncias magisteriais, sempre que a igreja tinha oportunidade de falar sobre isso, ela falou sobre a necessidade do resgate do catecumenato. Por exemplo, após a celebração do sínodo sobre a evangelização, o Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, lembrou à comunidade católica a importância do resgate do catecumenato. Exemplo, Evangelii Nuntiandi. Na década de 90, após o sínodo sobre a catequese, o Papa João Paulo II, na catequese Tradendi, a catequese hoje, falou sobre a importância do resgate do catecumenato. Vejam, os papas insistindo nisso, batendo, né, em nome da igreja, do magistério da igreja, batendo nessa tecla. Olha o catecumenato, olha o catecumenato. Resgatemos o catecumenato. Tá? E assim foi, né? A ponto, inclusive, olha aqui que interessante, bem próximo da gente, as nossas portas, né? O documento de Aparecida também. Olha o catecumenato, né? Olha, estamos aqui coladinho com a gente, não é isso? Coladinho com a gente, Aparecida, né? Alguns de nós até fomos lá, não foi? Para ver lá, alguns foram lá. Olha o catecumenato. Resgate do catecumenato. Tá? Então esse um pouco é o cenário internacional, mundial. Pergunta, e o Brasil? Tá claro? E o Brasil, nesses 50 anos? Vamos tentar responder essa pergunta. No Brasil, o catecumenato também não foi imediatamente resgatado. Mas no Brasil, na década de 80, aconteceu uma coisa muito interessante, importante, para que a gente desse esse passo. E o que aconteceu? A publicação da Catequese Renovada. Lá na Catequese Renovada, no número 130, anote aí porque esse número é muito importante, e não só importante, mas ele é muito bonito, da Catequese Renovada para esse tema que nós estamos abordando. A igreja no Brasil, na década de 80, a igreja no Brasil nos diz o seguinte, posso ler? Devo? Então tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos lá, vou ler. Olha que coisa interessante, vamos abrir os nossos ouvidos. É bonito, muito, eu acho esse parágrafo muito bonito. Ele diz assim: é na direção dos adultos que a evangelização e a catequese devem orientar seus melhores agentes. Posso repetir? Que eu acho que eu li errado, então eu vou ler de novo. É na direção dos adultos que a evangelização e a catequese devem orientar seus melhores agentes. Vamos pensar nas consequências disso. Catequese é pastoral junto à
crianças. O que está dito aqui? Vocês percebem? Como tem alguma coisa aqui muito interessante, não é? Não tem na nossa, acaba tendo na nossa mentalidade, na nossa imagem, vou passar a palavra só um minutinho, né? A nossa imagem é o quê? Catequese igual a pastoral com criança. Não tem isso? Não mintam para mim. Isso em muitos lugares ainda está muito o quê? Forte, né? Catequese. As crianças da catequese, não é? Não tem essa linguagem? As turmas de catequese. Ela está na idade de ir para catequese. Isso aí. Não é? Olha que coisa interessante, década de 80. Evangelização e catequese devem orientar seus melhores esforços e agentes em direção de quem? Os adultos. O texto vai continuar. Vamos ver a lógica do texto, tá? Que não é de abandono nem dos jovens, nem das crianças. Então, posso continuar? Aí ele diz assim: são os adultos os que assumem mais diretamente na sociedade e na igreja as instâncias decisórias e mais favorecem ou dificultam a vida comunitária, a justiça e a fraternidade. Vou dar um exemplo. Quantas crianças estão envolvidas no mensalão? Vocês estão entendendo a lógica aqui? Quem é? Vocês estão entendendo? Isso, agora é lá, eu sou do tempo do mensalão, eu sou velho. Né? Vocês estão entendendo a lógica aqui? É justamente, né, por isso que, continua o texto, urge que os adultos façam uma opção mais decisiva e coerente pelo Senhor, pela sua causa, ultrapassando a fé individualista, a fé intimista e a fé desencarnada. Os adultos, num processo de aprofundamento e vivência da fé em comunidade, criarão, sem dúvida, aqui a contribuição do nosso amigo, criarão, sem dúvida, fundamentais condições para a educação da fé das crianças e dos jovens, na família, na escola, nos meios de comunicação social e na própria comunidade eclesial. Vocês estão entendendo que tem uma lógica aqui de uma espécie de uma pirâmide, não é isso? Então nós vamos dos adultos em direção a quem? Jovens e crianças. Sobre certos aspectos, o nosso modelo catequético, ele é essa pirâmide o quê? Invertida. Porque a gente acredita que pelas crianças a gente chega a quem? Aos adultos. Não é isso? Vocês estão entendendo? Aqui a lógica é, quem tem mais força? Adultos. Quem tem menos força? Crianças. Vocês estão... Todo mundo entende o que eu estou chamando de força? Na nossa realidade, essa pirâmide ela está invertida. Nós estamos dialogando com as crianças, acreditando profundamente que elas vão atingir quem? Os adultos. Então, catequese renovada, número 130. Que lá na década de, alguém pode, principalmente quem está aí mais familiarizado com a pastoral catequética, tá? Pode achar estranho porque que eu coloquei ali catequese de adultos, porque o texto fala de catequese de adultos, tá? Mais tarde, a própria linguagem e a consciência da igreja no Brasil vai avançar na direção da catequese com adultos. Essa é a maneira como a gente expressa hoje. Mas o texto, literalmente, ele fala ainda de catequese
de adultos, tá? Só precisar ali o termo. Outra questão importante. Nos deparamos com um desafio. E qual é o desafio? Aplicarmos na íntegra o RICA. Exemplo, o RICA, por ser um ritual, não é isso? Ele tem na sua estrutura uma série de celebrações que devem, é um exemplo, serem presididas pelo presbítero. Vamos imaginar aqui comunidades de periferia. Vamos imaginar o Nordeste, o Norte. Vocês conseguem entender isso? Vamos imaginar, não preciso ir muito longe, no meu caso, a minha paróquia tem 36 comunidades. Eu estou falando do Rio de Janeiro. 36 comunidades. A comunidade mais distante está a 1 hora de carro, estrada de chão. Se chove, no Rio, isso, na cidade de Vassouras. Se chove, ninguém entra, ninguém sai. Pergunta, ninguém reza? Então você tem que criar uma estrutura para que as pessoas rezem, tá claro? Se depende só do padre, ninguém reza, né? Vou aqui botar vocês tudo com sentimento de culpa, né? Para chegar aqui no domingo à noite, que foi quando eu cheguei aqui, eu deixei o quê? As minhas atividades da parte da tarde. Ninguém reza, ou a minha comunidade, sem, é claro, prescindir e deixar de entender a importância do presbítero, mas ela tem uma estrutura. Padre Eduardo, depois ele vai contar as estrepolias que ele faz também, né? Vai sair daqui e vai para... né? Vai sair daqui e vai para Santa Catarina. E olha que nós não estamos falando das coisas mais complexas do ponto de vista justamente da realidade brasileira. Né? Olha, Amazonas. Tá claro? Acho que todo mundo consegue entender isso, né? E aí o que acontece? Na íntegra, o desafio da igreja no Brasil, que é belíssimo, né? É uma igreja belíssima, riquíssima, mas que é uma igreja continental. Nós não somos uma nação, não é isso? Nós somos um continente. Essa é a verdade, né? E, portanto, desafio de aplicar na íntegra. Ora, essa diversidade, ela não é só geográfica, mas ela é uma diversidade pastoral. Todo mundo entende isso? Vocês conseguem entender isso? Que fazer pastoral aqui em Campo Grande é uma coisa muito diferente de fazer pastoral, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém, né? Em Santarém. Tá claro? Todo mundo entende isso, né? Consegue entender isso. Consequentemente, desafio: como aplicar na íntegra o RICA? Os bispos no Brasil, entendendo justamente isso, decidem o quê? Vamos aproveitar do RICA o quê? Os elementos mais importantes. O que é no território nacional
que a gente consegue propor como que elementos, aí vem a palavra agora, inspirados no Rica, tá claro? Inspirados no Rica, que podem nortear todo o nosso trabalho de iniciação à vida cristã. E, portanto, o Rica se torna uma referência inspiradora. Tá claro? No Brasil, o Rica se torna uma experiência inspiradora. Quando eu pensar em iniciação à vida cristã, eu preciso começar então me deixar o quê? Inspirar pelo Rica. Tá claro? Pensar em iniciação à vida cristã, a igreja no Brasil começa a fazer o quê? Deixar-se inspirar pelo Rica. E, portanto, em 2006, a igreja no Brasil, através dos seus bispos, nos oferece justamente o quê? O Diretório Nacional de Catequese, 2006. Diretório Nacional de Catequese, ali na minha sigla, DNC, Diretório Nacional de Catequese. E lá, o diretório vai justamente nos falar o quê? Nos números 45 a 50, que toda a catequese, ela precisa ser inspirada em quem? No Rica, isto é, inspirada no catecumenato. Qual era o título da nossa conversa? Restauração do catecumenato à inspiração catecumenal. Vocês estão entendendo? Fizemos o caminho? Fizemos o caminho? Estamos situados na história pastoral de quem? Da igreja no Brasil. Isso é muito importante para a gente entender que o que a gente está fazendo aqui nessa semana e que envolve não só os catequistas, mas envolve quem? Todas as lideranças da nossa comunidade de fé. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque na verdade isso envolve toda a nossa igreja. Por isso, justamente, isso é muito bonito, valorizem inclusive isso, né? O fato de, na mesma semana que vocês estão refletindo, estudando sobre esta temática, os párocos, os padres de vocês estão fazendo o quê? A mesma coisa. Então, são as diversas forças. Aqui nós estamos com as forças do laicato. De manhã e de tarde nós estamos com as forças do clero dessa arquidiocese. Importante a gente entender, esse é um caminho, é uma estrada que a nossa igreja está nos indicando. Olha que coisa bonita. Vamos por essa estrada, por esse caminho da inspiração catecumenal. Em 2008, 2 anos depois, do diretório, uma comissão foi nomeada pela nossa conferência, inclusive uma curiosidade histórica. Quem assinou a carta, tá claro? Quem assinou a carta de nomeação dessa comissão foi um bispo, não sei se vocês conhecem, Dom Dimas Lara Barbosa, então secretário. Não sei se vocês já ouviram falar nesse bispo. Conhecem? Pelo menos de nome conhecem?
esse bispo aí, Dom Dimas Lara Barbosa, então, né? Então, responsável justamente, né, como secretário dessa nomeação, né, em nome da presidência da CNBB, faz o quê? Nomeia uma comissão, e essa comissão tem uma tarefa. É uma comissão de especialistas de todo o território nacional, tá? Que eles representavam, portanto, todos os, né, pelo menos todas as regiões do nosso país, imenso país. Essa comissão, então, nomeada para fazer o quê? Preparar um esquema fundamental que norteasse justamente o quê? As nossas iniciativas. Pergunta, né, que estava no ar: como deixar que a catequese se inspire pelo catecumenato? O que isso significa? E aí essa comissão trabalhou, precisava preparar um esquema. E de fato o fez. Ninguém precisa se preocupar, porque depois o padre Eduardo vai mostrar para a gente esse esquema. Aqui só me é suficiente. Vocês conseguem ver aqui, ou pelo menos sonhar que tem uma tabela aqui? Quem está lá atrás usa da imaginação. Aqui tem uma tabela. Estão conseguindo imaginar aí? Isso. Olha lá, isso. Imagina isso. Vocês são... A mente é muito criativa, então imagina que aqui tem uma tabela. Quem está mais aqui à frente, está vendo, não está vendo? Tem uma tabela. Esse é justamente o quê? O esquema. Está claro? Esse é o esquema fundamental sobre o processo de inspiração catecumenal. Só que o que vocês estão percebendo? O esquema está numa página, não é isso? O esquema está numa página, mas, na verdade, olha que coisa bonita, a comissão fez muito mais que um esquema. Olha que coisa bonita. Homens e mulheres apaixonados por essa tão importante causa, eles foram para além daquilo, né, que num primeiro momento era a tarefa deles, preparar um esquema. Fizeram mais. Nos deram a capacidade justamente de fazer o quê? Debruçando-nos sobre esse estudo, assim chamado estudo, o estudo 97 da CNBB, a gente entender como a iniciação à vida cristã acontece através de quê? De um processo de inspiração catecumenal. Pergunta que eu faço: quem já leu do início ao fim o estudo 97? Levanta a mão. Ok, do início ao fim, não me enrola. Tá? Baixa a mão. Quem pelo menos conhece o estudo 97? Levanta a mão. Ok. Quem nunca ouviu falar do estudo 97? Não mente para mim. Isso. Não tem problema. Padre Eduardo, seja bem-vindo entre nós, né? Daqui a pouco eu vou passar a palavra ao Padre Eduardo. Por quê? Porque na segunda parte, tá? A gente pensou justamente em fazer o quê? Dar, para quem já leu, um resumo, uma síntese, tá? Resumo, síntese. Para quem não leu, uma chave de leitura, tá? Daqui até sexta-feira vai ter prova. Daqui até sexta-feira vai ter prova, ok? Prova oral, ok? E eu vou fazer as perguntas. O que está escrito na linha 5 da página 97?
Ai de quem não souber responder. Como diz o evangelho de hoje, né? Sodoma terá uma sorte melhor do que quem sexta-feira não tiver com esse estudo 97 livros. Tá? Brincadeira. Mas aqui o conselho que eu dou para vocês, leiam. Vocês vão ver, Padre Eduardo vai nos ajudar, vocês vão ver que é um texto muito claro, ok? Muito claro, que ajuda a gente a entender muita coisa, tá? O Padre Eduardo vai nos ajudar nessa segunda parte do nosso encontro. E aí, justamente, um ano depois, em 2009, nós recebemos, em forma de estudo, esse texto da CNBB. Que, isso é muito importante, o que eu vou dizer agora, é a primeira referência, ok? É a primeira referência sobre inspiração catecumenal. Vocês estão entendendo isso? Então, como é que a gente faz uma catequese de inspiração catecumenal? Como é que a gente pensa a iniciação à vida cristã na nossa comunidade? Em primeiro lugar, onde é que eu vou? Estudo 97. Depois, ele vai brigar comigo agora, depois vocês vão ler os livros do Padre Eduardo, do Padre Jordélio, depois, tá? Ele vai brigar comigo, vai ficar 2 dias sem falar comigo. Não é verdade, né? Ele pensa como eu. É a referência. Quero entender minha comunidade. Vamos fazer um trabalho lá junto aos messes. Vou fazer um trabalho junto à pastoral do batismo. Tá claro? Sobre essa questão, para onde eu olho em primeiro lugar? Estudo 97 da CNBB. Primeira referência. E por isso que eu aconselho todos vocês, leiam. Pode ser leitura em grupo, reunir às vezes os coordenadores, uma reunião para a gente conversar sobre algumas coisas, pastoral da liturgia, grupos de oração, de leitura orante da palavra de Deus. Quem quiser pensar essa questão da iniciação à vida cristã, precisa necessariamente passar pelo estudo 97 da CNBB. Tá? Uma referência obrigatória. Por quê? Porque ele é o lugar melhor onde a gente visualiza justamente o quê? O desejo da igreja no Brasil. Eu tenho uma amiga minha que ela diz uma coisa que eu acho muito bonita, eu aprecio muito isso que ela diz. E quando ela diz, ela repete muitas vezes, inclusive, e eu gosto muito quando ela diz isso, porque é muito autêntico, é muito verdadeiro. Ela diz sempre assim: eu não quero estar nem com A, nem com B. Eu quero estar com a igreja. Ela repete isso várias vezes. Eu não quero estar nem com A, nem com B. Eu quero estar com a igreja. Então, se a gente quer estar com a igreja nesse campo, estudo 97. Ele é um lugar melhor para a gente ver o quê? O desejo da igreja no Brasil de buscar, lembra que eu falava ontem? Nova etapa evangelizadora, novos o quê? Caminhos para a catequese. Então, o que nós podemos afirmar? Que, do ponto de vista documental, a nossa igreja já está fazendo o quê? Sugerindo, apontando, indicando o que? O nosso novo
caminho. Na prática, a gente ainda vai ter que fazer muita estrada, mas do ponto de vista das indicações, tá? Vou chamar assim teóricas, a igreja já nos está apontando o caminho. Esse é o caminho. E esse caminho se chama, vamos repetir, iniciação à vida cristã, um processo de inspiração catecumenal. Vamos repetir? Iniciação à vida cristã, um processo de inspiração catecumenal. Isto é, que se inspira, que se debruça justamente sobre o quê? O Rica, sobre as partes mais essenciais do Rica e que nos fazem justamente entender o que é o processo de iniciação à vida cristã. Por fim, o sonho da igreja. Por que a igreja nos está indicando esse caminho? Porque ela tem um sonho. Qual é o sonho? E o convite aqui é todos nós sonharmos este sonho. O sonho é aquele de termos cristãos firmes, cristãos atuantes. Vocês gostariam disso? Sim. Inclusive nós que estamos na linha de frente da pastoral, quantas e quantas vezes o que acontece? Quanta coisa pesa sobre os nossos o quê? Ombros. Por quê? Porque a gente vai percebendo que nós não temos muitas vezes um cenário de quê? De cristãos atuantes. E aí, às vezes até a própria comunidade é até injusta com a gente, Porque ao mesmo tempo que delega muita coisa, às vezes também fica nos criticando que a gente faz tudo. Não tem umas coisas assim? Ô dilema, ô dor no coração. Não é isso? Que dor no coração. Por quê? Quero ajudar muitas vezes, e aí daqui a pouco alguém grita lá, fulano é centralizador, faz tudo, manda na igreja. Ô dilema, ô dor, não é? Ô dor, aí eu vou, Vou largar tudo. Não tem umas coisas assim? Tem, Ainda bem que vocês não se reconhecem nas coisas que eu falo, E, por fim, cristãos conscientes. Cristãos conscientes da sua vocação, da beleza, da beleza da proposta de Jesus Cristo. Cristãos conscientes. Ontem, uma pessoa me dizia isso, Ela dizia isso, que aqui vocês têm um número muito grande, de presença de outras igrejas. Alguém me dizia isso, a gente não consegue mapear essa realidade. E é até bom que vocês nos digam isso, E aí fica sempre aquela pergunta: essa pessoa abandonou a fé ou nunca teve? Não fica sem a gente julgar ninguém, não estamos julgando pessoas, tá? Mas o que eu quero com essa pergunta é levantar a questão sobre a catequese, Quer dizer, a gente promoveu fé ou na verdade a gente fez uma outra coisa e que justamente por não produzir consciência gera esse êxodo, Gera esse êxodo, gera esse pula-pula. Tá claro? Sem aqui a gente ficar fazendo guerra santa, sem aqui a gente criticar o outro, tá? Nós estamos falando do nosso, tá? Do nosso. É uma pergunta sobre, o grau de consciência, de amor, de paixão por Jesus Cristo, E portanto, esse é o caminho. Esse é o caminho.
que a nossa igreja ela fez. Ou, se a gente quiser, melhor ainda, ela está fazendo e nos convidando a fazer juntos.